Na sequência, então, eu convido o Dr. Evandro Lupatini. O Dr. Evandro é doutor em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, com tese sobre pesquisa translacional em medicamentos, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em política e pesquisa em saúde coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui residência em farmácia pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em farmacologia clínica pela Faculdade de Faminas, farmacêutico formado pela Federal de Juiz de Fora, é servidor tecnologista do Ministério da Saúde na carreira de desenvolvimento tecnológico, foi diretor substituto e coordenador geral de monitoramento das políticas nacionais de assistência farmacêutica e de medicamentos no Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Atualmente ocupa a função comissionada executiva de assessor técnico especializado na coordenação geral de ações estratégicas em pesquisa clínica no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Tem experiência nas áreas de assistência farmacêutica e saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde coletiva, assistência farmacêutica, avaliação de tecnologias em saúde, pesquisa clínica, acesso e uso adicional de medicamentos. O Dr. Evandro vai falar sobre o programa Genomas Brasil. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente eu queria agradecer o convite ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, na pessoa do professor Augusto, cumprimentar todos os professores, acadêmicos, os palestrantes que aqui nos sucederam, né? Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui, porque a gente vê com muito bons olhos esses eventos que integram atores e perspectivas e visões sobre esse tema da farmacogenômica, da medicina de precisão. Pessoal, para mim aqui fica parecendo um pouquinho de retorno. Eu queria saber se para vocês o áudio está bom. Tá bom? Perfeito. Bom, essa é uma apresentação que nos coube aqui falar sobre o programa Genomas Brasil. Para eu conhecer aqui a audiência, quem está na graduação? Perfeito. Beleza, mais ou menos metade aqui da nossa audiência, né? Então eu falo aqui da perspectiva do Departamento de Ciência e Tecnologia, né? Lá no Ministério a gente tem uma sopa de letrinhas muito grande, então toda vez que algum desses termos ou dessas siglas não ficar claro, por favor, é só acenar para a gente. Quanto à declaração de conflito de interesse, eu sou servidor do Ministério da Saúde, então recebo proventos do órgão, né? Bom, quando a gente fala então de saúde de precisão, vem em mente uma série de perspectivas de transformação em relação à assistência à saúde, né? Nessa intenção de se ter melhores técnicas e acesso a diagnósticos, tratamento e outras terapias. Mais cedo, o Dr. Guido mencionou para a gente uma fala, né, do então, na época, coordenador do projeto Genoma Humano, Dr. Francis Collins, que inclusive tem uma palestra muito boa na plataforma TED sobre precisamos de melhores medicamentos. Lá ele traz essa perspectiva da revolução genômica na saúde de precisão e como essas novas ferramentas e essa potencialidade, a perspectiva de novas pesquisas pode gerar em termos da transformação desse processo de cuidado, né?
Claro, a gente vê aqui sempre trazendo essa perspectiva de mais benefícios para a saúde, uma personalização do tratamento. Escutamos aqui vários exemplos emblemáticos de como o conhecimento do perfil genético em relação a alguns citocromos, expressões do citocromo P450, pode alterar de uma forma decisiva o metabolismo do fármaco e, consequentemente, os desfechos em saúde, né? Varfarina, talvez o caso mais emblemático de todos, quando você ocorre ali em efeitos adversos ou num subpadrão de tratamento, podendo levar a outras situações de saúde. E, claro, desenvolvimento de terapias de precisão. Quando a gente fala desse cenário, a gente tem que pensar também numa situação de sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Então, na perspectiva da saúde coletiva, é o que a gente busca trazer aqui com essa apresentação do Programa Genomas Brasil. Em que medida que esse programa ele está relacionado nas políticas de saúde e vem garantir ou buscar uma garantia no médio e longo prazo para que o Sistema Único de Saúde e, na verdade, o Estado brasileiro, ele não fique tão vulnerável em relação a esses produtos, seja de diagnóstico ou de tratamento. Quando a gente fala aqui do contexto e da relevância de um programa desse no âmbito do Brasil, hoje, essa é uma referência aqui de 2019, mas acredito que o cenário de lá para cá esteja muito parecido. Aqui, em termos do percentual hoje, uma estimativa do que se já sequenciou de genomas humanos, a gente tem um percentual de mais ou menos 79% caucasianos. Quando a gente traz isso para uma perspectiva do Brasil, nós somos uma população extremamente miscigenada, não é verdade? E pensando nessa relação dos efeitos dos medicamentos em relação à população brasileira e da extrapolação que acaba se fazendo em relação aos ensaios clínicos que são realizados em sua maioria com a população branca, o professor Augusto trouxe esses dados aqui para a gente. Então, nesse contexto, fazer uma investigação e instituir um programa nacional de genômica e saúde e precisão, ele traz uma potencialidade da gente ter, de fato, resultados aplicados à população brasileira, no nosso contexto. Esse é o nosso contexto de miscigenação, um contexto extremamente variado, étnico, que dispensa comentários em função aqui da nossa história de colonização e de formação enquanto população. Quando a gente olha aqui, esse é um slide que mostra algumas iniciativas em genômica e saúde de precisão. Uma série de países já começaram a adotar, instituir os seus programas como políticas de Estado, como políticas que ultrapassam, portanto, governos. Talvez a mais conhecida delas seja o Genomics England, lá em 2012 para 2013. Alguns países mais recentes, como por exemplo aqui a Austrália, a Finlândia, também instituindo seus programas de genômica e saúde de precisão. E a gente aqui, o Brasil, em outubro de 2020, um lançamento oficial da portaria que, na verdade, foi publicada em agosto de 2020. Então, mês passado, esse programa ele fez 2 anos. Programa Genomas Brasil. E aqui é o ato normativo que instituiu o programa e o conselho deliberativo desse programa. No cenário de governança, hoje, cada vez mais órgãos de controle vêm para aperfeiçoar a administração pública em relação de como vai ser a instituição de uma política pública. A gente tem uma série de políticas hoje instituídas e a partir delas que são encontradas as motivações e as materialidades para se justificar, por exemplo, aporte de recurso financeiro dentro de uma determinada ação lá no âmbito do Ministério para conseguir financiar ou apoiar projetos de pesquisa, projetos esses, muitos desses relacionados ao que
aqui a UFMG, a Faculdade de Farmácia, desenvolve. Então, essa é a composição do Conselho Deliberativo desse programa. Ele é presidido pelo Ministro de Estado da Saúde e tem 2 dos secretários do Ministério da Saúde como membros, né? Com essas competências de dar aquela, em linhas gerais, essa tônica de ação do programa, né? De qual vão ser as diretrizes estratégicas para guiar, para nortear o programa no âmbito do SUS. E a Secretaria Executiva, portanto, desse Conselho Deliberativo é o Departamento de Ciência e Tecnologia, que é essa área da qual eu estou hoje vinculado, né, na Coordenação Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica, que dentro do regimento interno do Ministério é onde o Programa Genomas Brasil se situa. Então, esse é um panorama para situar vocês onde esse programa está no âmbito da organização do Ministério e como ele está estruturado. Então, quando a gente olha para o objetivo da portaria, é importante a gente destacar que o programa ele é uma iniciativa em ciência, tecnologia e inovação, que é coordenado pelo Ministério da Saúde e tem o objetivo de estruturar a implementação da medicina de precisão e personalizada no SUS. Vejam que o programa ele trabalha com 3 objetivos estratégicos. Aqui, nesse mais à direita, a gente pode ver um grande pilar em relação ao incentivo do desenvolvimento científico, tecnológico, nessas áreas de genômica e saúde de precisão. Bom, já é de conhecimento de todos aqui da importância de se investir em ciência, em tecnologia, em inovação, de como isso coloca as nações numa posição de destaque em relação aos demais países, né? Em termos de independência de outras tecnologias, por exemplo, da sua própria base de produção de medicamentos, com produção, por exemplo, de insumo farmacêutico ativo. Isso para a gente também foi colocado aqui o exemplo da pandemia de SARS-CoV-2, de como isso revelou a necessidade de maiores investimentos por parte do Brasil, enquanto políticas de estados que vão dar resposta a essas situações, emergências em saúde, emergências e crises sanitárias. Então, um pilar importante desse programa é, de fato, estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, com outras 3 vertentes, como, por exemplo, a criação de um banco de dados genômicos que a gente vai abordar um pouco mais em detalhes mais à frente, né? O fomento à pesquisa como uma sustentação do programa, né? Em essência, quando a gente pensa no Departamento de Ciência e Tecnologia, uma das principais atividades hoje do DECIT é, de fato, fomentar a pesquisa científica brasileira na área de ciência, tecnologia e inovação em saúde, né? Considerando uma série de atos normativos, prioridades em saúde, o Plano Nacional de Saúde, alinhado, portanto, a uma agenda também internacional, né? Quando a gente pensa na Agenda 2030, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E fomentar também o capital intelectual. Então, por que a gente vê com muito bons olhos esse tipo? A gente estava falando aqui dos objetivos estratégicos do Programa Genomas Brasil, que foi instituído em agosto de 2020, né? E a gente falava sobre esse eixo do incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico e estávamos falando aqui da formação do capital intelectual. E do porquê que a gente vê com muito bons olhos essa iniciativa que congrega uma diversidade de atores, né? A gente não consegue sair ou ter melhores posições em termos de desenvolvimento socioeconômico quando a gente necessariamente integra ou precisa integrar diversas perspectivas, atores, né, para superar desafios em saúde. A gente vê aqui uma série de pesquisas e de desafios na área de medicina de precisão, de farmacogenômica, e essencialmente essa parte de formação de recursos humanos, de capital intelectual, é ela que vai mover o desenvolvimento das pesquisas, né, para a gente avançar na produção e essa produção científica conseguir ser utilizada, né, para gerar, portanto, benefícios para a sociedade.
a gente pensar na pesquisa translacional, saindo lá do desenvolvimento dos ensaios clínicos, né, passando pela implementação na prática clínica e depois na aferição de benefícios no mundo real, e aí, aproveitando aqui também toda a expertise do CECATS nessas avaliações de tecnologias em saúde, né, do quanto é ou não custo efetivo a incorporação destes testes ou desses medicamentos, da importância de se formar e ter pesquisadores como vocês aqui, para conseguir trazer e aprimorar o SUS em relação ao seu aperfeiçoamento e o melhor investimento desses recursos, não é verdade? Também foi colocado um exemplo a respeito da utilização de alguns medicamentos biológicos de alto preço que, em determinadas situações, não possuem efetividade no mundo real. Então, a gente está falando de desperdício de recurso, né? Então, quando a gente tem essas tecnologias muito bem empregadas, a gente aproveita o potencial delas para a transformação da vida das pessoas e da otimização do recurso nosso aqui, né, enquanto sociedade. O segundo objetivo estratégico fala muito da promoção do desenvolvimento da indústria nacional de medicina de precisão, né, com alguns pilares aqui do fomento à inovação industrial e o fomento à qualificação da força de trabalho industrial. Lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Estudos Estratégicos do Ministério da Saúde, existem 4 departamentos que têm um trabalho articulado entre si. Então, a gente tem o Departamento de Ciência e Tecnologia fomentando essas pesquisas científicas, gerando evidências. A gente tem o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde, que é o DGITS, né, a Secretaria Executiva da Conitec, avaliando se essas tecnologias são custo-efetivas ou são melhores do que aquelas que já se encontram no SUS, para de fato serem ou não incorporadas. Mais à frente nós temos o departamento do complexo industrial da saúde, que vai fomentar todo o complexo econômico industrial da saúde em termos dos seus diversos programas, e por fim o departamento de assistência farmacêutica na provisão do acesso a essas tecnologias. Então, quando a gente pensa na lógica do programa Genomas Brasil, ele dialoga muito com esses modelos que já existem em termos de organização da estrutura do Ministério, mas da política pública, né? A gente fomentando pesquisa científica, essa pesquisa gerando conhecimento e podendo ser esse conhecimento incorporado no sistema de saúde. Então, claro, essas pesquisas a gente espera que no curto, no médio e no longo prazo elas possam virar tecnologias disponíveis para a sociedade, né? E aqui, esse terceiro objetivo estratégico, ele diz respeito a uma prova de conceito ou um projeto piloto, né, ou ainda uma iniciativa piloto, como que queiram chamar, que é para justamente testar essa viabilidade da medicina de precisão no âmbito do SUS. A gente sabe que quando a gente fala de medicina de precisão, ainda fica com aquele olhar no futuro do quanto essa revolução nos diagnósticos e nos tratamentos, eles podem mudar a perspectiva da assistência à saúde, mas isso, em alguma medida, ela já acontece no âmbito do SUS. Por exemplo, aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, nessa parte da medicina genômica cardiovascular, já existe um trabalho fomentado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia sobre essa detecção precoce de cardiomiopatias genéticas, né, raras, e que, portanto, existe uma linha de cuidado que essa pesquisa ela acontece no âmbito de um serviço de saúde, na qual esses pacientes eles têm todo um itinerário terapêutico. Então, desde o sequenciamento do seu genoma, né, um laudo para auxiliar o profissional da clínica e, portanto, as medidas terapêuticas do tratamento. Então, a gente
sempre tem que olhar para esse programa numa perspectiva de um contínuo, né? Desde a pesquisa e o desenvolvimento até a aplicação desses resultados no âmbito da clínica. Em última medida, na verdade, todos nós aqui queremos uma personalização dessa não só da terapêutica, né? Apesar do enfoque aqui da farmacogenômica, a gente está no ambiente da Faculdade de Farmácia, mas pensando em toda a assistência à saúde. Esses aqui são os 6 eixos estratégicos do programa. O primeiro deles, a gente tem aqui um eixo de processos enormes. Existe uma meta no âmbito do programa que é o de sequenciar 100 mil genomas humanos de brasileiros. Uma meta bastante ambiciosa, né, que vai se constituir, ela se realizando no maior banco de dados de uma população miscigenada como a nossa. Então vejam, também já foi citado aqui pelos outros professores, que tem um interesse muito grande em relação ao acesso a essas informações, né? Vejam vocês que, por exemplo, planos de saúde, ao acessarem essa informação de uma forma indevida, poderiam negar assistência a algum determinado nicho de pacientes que tenham determinada condição clínica. Isso parece um pouco utópico, até mesmo distópico, mas existem já preocupações muito antenadas em relação a prever esse tipo de situação. Então, nesse eixo de normas e processos, toda a parte regulatória que a gente precisa conferir ao programa, como, por exemplo, as diretrizes éticas, as diretrizes de política de inovação industrial. Existem aqui uma série de arcabouços normativos que a gente precisa seguir. Por exemplo, mais recentemente, a gente vem escutando muito falar no âmbito de prestação de serviços, né, quando os nossos dados pessoais, né, o seu CPF, o seu telefone, o seu endereço, se você passa isso para uma empresa, e o que essa empresa vai fazer com os seus dados, né? Dados são o novo petróleo, né, do mundo atual. Então, imaginam vocês dados genômicos, a riqueza desse tipo de dado. Então, quanto mais rico esse dado em termos da informação, do que ele pode prover, da potencialidade dele em termos de gerar valor agregado, maior é o nível de segurança que se pretende conferir a esses dados, né? Com camadas de acesso, tendo toda uma preocupação em relação aos dispositivos éticos, legais e por aí vai. No eixo 2, nós temos aqui a pesquisa e desenvolvimento. Esse é o eixo mais estruturante que alavanca o programa Genomas Brasil do fomento às pesquisas científicas. Então, já fica aqui de início essa importância da apresentação de vocês, pesquisadores, de grupos de pesquisas, dessas pesquisas quando passíveis de serem financiadas, fomentadas, quando estão alinhadas aos objetivos estratégicos do programa Genomas Brasil. O eixo de inovação industrial, né, a gente vai escutar agora no período da tarde as experiências lá com o Matheus na FUNED sobre o desenvolvimento industrial. É um tópico essencialmente relevante para a gente conseguir ter sustentabilidade do ponto de vista do SUS. Não é raro a gente ver nas manchetes aí dos sites, dos jornais, os valores, os preços astronômicos que têm levado à judicialização da saúde, né, no acesso a diagnósticos, a tratamentos, e de como isso desestabiliza o sistema de saúde em relação a um orçamento que foi previamente planejado, né, e investido em determinadas ações que são custo-efetivas e que já foram avaliadas. Então, esse programa ele tem um olhar para o futuro, ele tem uma ação no presente, mas um olhar muito no futuro em relação a garantir esse desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica, de capacidade e formação intelectual, para, em alguma medida, também tentar
combater esse fenômeno da judicialização, que, claro, é multifacetado, é super complexo, tem uma série de questões envolvidas, mas existe aquela chamada boa e a má judicialização, né? Justamente nessa má judicialização que ainda não foi avaliado, que não está incorporado, que ainda precisa ser melhor estudada, o capital intelectual ele tem uma importância tremenda em relação a apontar os melhores caminhos, as melhores evidências para uma tomada de decisão, seja ela no âmbito municipal, estadual ou federal. Força de trabalho, né? Então, eu fico muito feliz de saber que aqui tem essa disciplina de farmacogenética. Não sei, acredito que não é a realidade de outros cursos, né? Talvez quando eu fiz o curso de farmácia, talvez foi uma disciplina dentro de farmacologia, mas de uma forma muito pincelada. Então, quanto mais isso aparece na formação dos cursos de graduação e dos cursos de aperfeiçoamento, quanto mais isso dá difundido, mais torna-se acessível esse conhecimento aos profissionais. Então, aqui tem uma série de ações em desenvolvimento no âmbito do programa, especialmente para promover cursos de capacitação, seja em parceria com o PROAD e SUS, que são os programas de isenção fiscal, né? Quanto também iniciativas próprias junto a parceiros. Então, vejam mais uma vez aqui a academia propondo diretrizes e cooperando com palestrantes, com propostas de emendas curriculares, inclusive numa ação que o programa tem desenvolvido em relação a residências multiprofissionais, né, focadas na área de medicina de precisão, na área de aconselhamento genético. E, por fim, a disseminação do conhecimento, né? O conhecimento, muitas vezes, ele só consegue ser acessado se está traduzido, né? A tradução do conhecimento no sentido de torná-lo acessível a um determinado público-alvo. Então, esses pacientes, por exemplo, que têm alguma alteração no citocromo P450, ele precisa, de alguma forma, chegar esse conhecimento a ele de uma forma não dura, igual a gente tem falado aqui no meio acadêmico. E todo esse rol de publicações, existem diversas iniciativas que vão trazer uma maior acessibilidade para o nosso público, né? Muitas vezes o profissional da ponta ele precisa de um direcionamento específico daquele tipo de pesquisa. Olha, qual que é o resultado que você vai comunicar com essa pesquisa? Qual que é o seu dado mais importante e de que forma você comunica esse conhecimento para o seu público? Então, esse é um eixo que perpassa também a todos os demais, porque é preciso saber comunicar a ciência, né? Sob o risco dela não se fazer entender e gerar uma série de problemas de comunicação ou até mesmo cair em descrédito. Aqui são as áreas hoje de concentração do programa Genomas Brasil. Esse é um dado que mostra para a gente o número de projetos fomentados. Então, ficou um pouco ruim aqui na projeção, pessoal, peço até desculpas, mas aqui são 11 projetos em doenças raras, 6 em doenças cardiovasculares, genética populacional 1, doenças oncológicas 8, doenças infecciosas 2 e produtos de terapia avançada 22. Em razão, hoje, da questão do período eleitoral, existem algumas limitações em relação ao que se pode divulgar ou não. Então, esse é um dado que aqui era acompanhado do valor investido em cada um desses projetos, né? Então, para não configurar propaganda, a gente retirou a pedido da assessoria de comunicação, mas a gente manteve aqui uma forma para ilustrar o tamanho em relação ao volume financeiro do que significa esses 11 projetos em doenças raras em relação aos 22 projetos de terapia avançada, ou seja, tem um volume financeiro maior, para se ter uma ideia, né? Sim, professor. Isso, produtos de terapia avançada. Todos aqueles produtos, sejam no âmbito do desenvolvimento para diagnóstico ou tratamento,
que envolve aperfeiçoamento de terapias ou diagnósticos que hoje já estão ou não incluídos no SUS. Então vejam que doenças raras, né, é um foco da política pública, porque essencialmente essas tecnologias elas têm chegado, o professor Augusto comentou, a valores inimagináveis, né, da ordem de centenas de milhares e até milhões de reais por um tratamento, por uma intervenção. Então, assim, são escolhas, né, são tomadas de decisão que precisam ser feitas. E investir em pesquisa e desenvolvimento na área de genômica em doenças raras hoje no Brasil se revela estratégico para a gente conseguir, no médio e no longo prazo, reverter de alguma forma essa situação de vulnerabilidade que a política pública pode ficar em relação ao tamanho do volume financeiro que se apresenta para o SUS. Agora, especificamente sobre o banco de dados e a plataforma de dados do programa Genomas Brasil, né? Esses dados eles precisam estar muito bem guardados e também disponíveis no sentido de se gerar novas pesquisas científicas a partir do que se tem coletado, do que se foi investido. Então, aqui, com essa meta de gerar as 100 mil sequências genômicas, isso dá ordem aqui de petabytes, né, de dados genômicos, combinando, portanto, informações associadas, como informações fenotípicas, clínicas, sociodemográficas. A gente sabe que essas informações genômicas, para agregar valor, elas precisam ter essas outras informações associadas. Então, o objetivo desse banco de dados é fornecer um ambiente seguro, escalável, acessível, claro, com uma série de regras e critérios para acesso, né, toda uma parte de curadoria do dado, como esse dado entra, como ele é processado, e visando gerar uma plataforma que pesquisadores podem acessá-la para produzir novas evidências, novas informações. Aqui são algumas das perspectivas desse banco de dados, né, gerar mecanismos para buscar dados relevantes, submissão de dados pelos pesquisadores colaboradores do programa, né? O projeto fomentado no âmbito do programa gera X mil sequências genômicas e essas sequências são depositadas nesse banco de dados. Tem todo um tratamento dessa informação e a partir de informações, né, gerenciamento de requisições, projetos, estatísticas de uso, esses dados eles vão ficar disponíveis em um ambiente seguro para se rodar novas análises. Em linhas gerais, essa é uma das estratégias, um dos vetores do desenvolvimento do programa Genomas Brasil. Aqui também dito de outra forma, né? Essas informações genômicas constituindo um repositório central e por meio de uma série de aplicações em que pesquisadores vinculados a universidades, instituições científicas e tecnológicas públicas solicitam o acesso nessa plataforma para promover ali, para rodar suas pesquisas. Então, um caso prático seria, aqui pensando na perspectiva dos pesquisadores, né? Existem dados com C na base tal desse cromossomo 13. E se existem dados satisfazendo esse critério X, você roda lá essa pergunta de pesquisa, consulta o banco, né? Pleiteia esse acesso por meio de um comitê de acesso aos dados e executa suas análises. Isso hoje está em desenvolvimento no âmbito de um projeto para trazer todas as diretrizes éticas, normativas, regulatórias que permeiam então o âmbito do programa Genomas Brasil. Com esse slide, finalizo a apresentação aqui, pedindo desculpas até por extrapolar um pouquinho do tempo. Deixo aqui os contatos, fico à disposição e agradeço mais uma vez esse convite aqui do CECAS, da Faculdade de Farmácia, do Laboratório de Farmacogenômica. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, doutor Evandro. A gente tem alguns momentos ainda, a gente abre para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Evandro, excelente apresentação. A gente sabe que o seu trabalho lá no Ministério da Saúde é de inteligência e nos deixa tranquilos, né? Que lá no comando tem pessoas tão capacitadas como você lá. Com relação aos recursos de investimento para a área industrial, como que vocês estão pensando nesse investimento para novas capacidades tecnológicas, né? E com risco, em relação ao risco. Porque a gente vê aí que o desenvolvimento, né, da farmacogenômica, de medicinas personalizadas, ela precisa de uma condução, de uma linha de investimento própria para começar o Brasil a atuar nessa área. E como que vocês estão trabalhando essas linhas de investimento lá? Só para complementar, Evandro, a ideia naquele slide que você apresentou sobre desenvolvimento industrial, inovação, eu achei muito bacana. Eu acho que essa estratégia ela gera muitas oportunidades mesmo, e a gente precisa avançar rápido. A gente tem condição de avançar rápido, né? Os alunos de graduação que estão aqui, eles todos podem fazer trabalho de conclusão de curso pesquisando nisso, né? Quem está trabalhando no SUS aí no dia a dia, todo mundo pode começar a olhar para isso com um olhar especial. Mas um desafio que a gente tem, por exemplo, a gente tem o BHTEC aqui, né? Complementando a fala do Matheus, vocês têm alguma perspectiva ou já fazem algum tipo de financiamento de startups desse tipo? Por exemplo, se houvesse uma proposta com viabilidade econômica, bem fundamentada, existe entrada para isso naqueles itens lá da portaria de inovação, desenvolvimento industrial? Não, perfeito. Agradeço a colocação aí do Matheus, mas só destacando que a gente não faz nada sozinho, né? Então, essa parceria da academia é fundamental para a gente trabalhar junto. E a pergunta ela é super oportuna, porque eu até perdi a oportunidade de fazer aqui A gente tinha ficado na dúvida se isso poderia constar na apresentação, mas está aberto, foi lançado na semana passada, lá no auditório do Ministério da Saúde, pelo ministro e pelo presidente da Embrapi, uma chamada pública para a formação de um centro de competências em terapias avançadas em saúde de precisão. É um valor de 15 milhões, é um dado público, né? Está na página do Ministério da Saúde. Depois, se vocês colocarem Embrapi, Ministério da Saúde, chamada pública, está lá aberta para submissão de projetos, e tem toda essa parceria com a Embrapi, ela visa suprir essa necessidade no incentivo a startups, ao empreendedorismo científico, ao desenvolvimento industrial para a formação de capital intelectual, mais voltada para a parte daquele eixo do desenvolvimento industrial. Então, mais uma vez, Embrapi, colocando no Google, né? Embrapi, chamada pública para o Ministério da Saúde. São 15 milhões de investimento para alavancar, para potencializar, acelerar esse desenvolvimento de um centro de competências. Professora Adriana. Doutor Evandro, parabéns pela apresentação, excelente. Eu fiquei aqui super empolgado, né, porque eu trabalho com os pacientes da oncohematologia há pelo menos 10 anos, os pacientes, né, que são atendidos pelo serviço público. E a gente tem, estou com alunos de doutorado terminando, nós estamos validando painel de sequenciamento, e até acho que você respondeu um pouquinho aí, até assim, como eu posso me tornar colaborador do projeto Genomas e como inserir nossas sequências, né, que a gente está gerando aqui. Mas pelo que eu entendi, está em formação, né, está em formação ainda, em andamento esse projeto de implementação, né. Mas assim, é fantástico, né, tipo semelhante ao que o NIH faz nos Estados Unidos, né, eu estive lá recentemente, e
departamento que eu fiquei, né, eles solicitam, né, o acesso ao banco de dados, e aí parte para a parte de desenvolvimento de novos protótipos para terapia baseado nos dados moleculares. Então, assim, realmente é fantástica a iniciativa, né? Parabéns. Professor, obrigado. Também parabenizo a iniciativa ali do grupo, né, de pesquisa. Hoje, nessa semana, inclusive, a gente teve uma discussão com a equipe técnica sobre como ampliar esse número de sequências já geradas por outros pesquisadores para incorporá-las no banco de dados, né? Então, está em desenvolvimento, essa discussão, talvez uma chamada pública no início do próximo semestre, mas também tem toda uma questão que a gente está discutindo com a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sobre esses termos éticos, em que medida que eles foram coletados e muito necessariamente vai precisar haver uma recoleta, nesse caso, de novos termos de consentimento para que aqueles dados possam integrar esse banco, essa base nacional de dados que será utilizada para, né, o participante de pesquisa ele precisa consentir que aquele dado dele vai integrar essa base. Mas a gente está nessa discussão, inclusive reformulando o site do Programa Genomas Brasil para responder e para deixar lá informações nesse sentido. Olha, eu sou um pesquisador aqui da UFMG, trabalho com sequenciamento, como é que eu me integro ao programa ou posso ser associado ao programa para potencializá-lo, né? O programa, sem o capital intelectual hoje, a gente pode falar que ele não existe. Então, ele é esse grande movimento coordenado de atores com um objetivo conjunto, né? Até de dar mais visibilidade aos editais. Muitas vezes a gente sabe que é difícil acessar a informação, né, no site do Ministério. Hoje mesmo, durante ali uma apresentação, a chefe estava pedindo para uma página dos relatórios de monitoramento de vacinas para a Covid que a gente fez nos últimos um ano e meio, e a página onde estava o link já tinha expirado. Então, tem esse desafio também dessa informação que é produzida, ela ficar mais acessível possível, né? Para que tenha mais visibilidade e as pessoas, esse ambiente, esse ecossistema todo de pesquisa, de desenvolvimento, ele consiga integrar os atores. É o objetivo da pesquisa translacional, né? Encurtar esse tempo da geração de evidência para transformá-la num produto em benefício da sociedade, fazendo com que haja o menor tempo possível. E, claro, a gente precisa integrar esses atores, saber exatamente quais são os requisitos, as fases, né? E a gente viu que é possível fazer, dado o exemplo do desenvolvimento das vacinas. Claro, para a Covid, né? Já existiam pesquisas com relação ao SARS-CoV, mas essa mobilização e esse objetivo comum tornou possível um feito inimaginável em tão pouco tempo para a gente sair dessa crise sanitária. Mas é isso, mais visibilidade, integração, e a gente também quer conhecer quais são essas iniciativas ao longo do país, né? Foi excelente a pergunta, professor. Só mais uma pergunta. Na realidade, a gente tive com o pessoal da Illumina num evento lá em São Paulo no início do ano, e eles mostraram, né, os equipamentos, se não me engano, Novasec 6000, que o Ministério financiou para diversos centros para fazer o sequenciamento NGS. Até agradecer o Alexandre pela fala, a fala foi bem didática. Para quem não conhece, né, sobre sequenciamento, ele mostrou como é que se prepara, aqueles detalhes, e que aqui tem gente com todos os níveis de formação, Alexandre, então a fala foi muito importante, né, para o pessoal compreender. Mas a pergunta que eu tenho, dentro dessa coisa do sequenciamento NGS, né, com o Whole Genome Sequence, né, o sequenciamento total, que essa é a diferença dos equipamentos que a Illumina forneceu. Eu não sei se todos os equipamentos são da Illumina, mas quem eu conversei tinham equipamentos da Illumina para fazer o Whole Genome Sequence, né? E aí vamos pegar aqui o caso do Alexandre não, desculpa, do Adriano, isso é cansaço, gente. Do Adriano, da Karina, o nosso aqui, professora Juliana também, professora Cristina. Todos nós aqui, de alguma forma, temos coortes dentro do SUS de pacientes com
morbidades específicas, né? Nós estamos trabalhando com câncer de mama, o Adriano trabalha com oncohematologia no Hospital das Clínicas aqui, Karina trabalha com doenças neurológicas, Alzheimer, esclerose múltipla, né? Cristina trabalha com saúde mental. E aí, quando eu estive lá no evento com a Illumina, eu perguntei para ele assim, não, vou pedir para fazer um upgrade no nosso equipamento, um NovaSec 6000, porque nós temos aqui um NexSec 2000, que já faz tudo que a gente precisa, né? Ele falou assim, aí o pessoal dele falou assim, Augusto, não precisa você fazer isso, combina com o pessoal do Ministério para fazer na onde já tem, porque eu acho que eles têm capacidade de implementar essas coortes. Então, a pergunta é muito nesse sentido. Se a gente tiver coortes aqui bem organizadas, que a gente conseguir fazer todo o termo, né, com os comitês de ética, para fazer já essa parte que para vocês é um impeditivo, é possível que as nossas coortes façam o sequenciamento no projeto Genomas Brasil, como fazer essa entrada, porque talvez a gente possa fazer isso, entendeu? Trabalhar coletando os pacientes e mandando para o Genomas Brasil. E às vezes a gente até não precisa de uma coisa que me pareceu gargalo para os hospitais lá, né? Pelo menos para o Einstein, na fala do Dr. Albert Einstein, que é a parte de laudar, né? Eles falavam que o grande gargalo deles era laudar os resultados. No nosso caso, nós não precisamos nem dos laudos, nós precisamos só dos resultados, né? A gente mesmo pode elaborar eventualmente, claro que se vier com laudo, melhor, mas a gente pode analisar os resultados. Então, é possível mandar pacientes para o Genomas Brasil nessas coortes? Professor Augusto, parece até que vocês estavam lá na reunião que a gente teve essa semana, né? Porque a gente também falou muito disso, a gente tem esse olhar em relação à otimização e trabalhar com uma estrutura de hubs, né? Para que existam esses centros que consigam rodar análises advindas de outros centros de pesquisa, de outras instituições. Isso em alguma medida já acontece, mas a gente quer trazer isso para uma estratégia para ampliação dos sequenciamentos. Então, também já está em análise essa situação pela equipe técnica, para a gente tornar, quem sabe, um documento, uma nota técnica para orientar essas iniciativas e integrar esses atores. Olha, aqui não é FMG, qual que é o hub mais próximo? Como é que é feito esse envio? Né? Sob que tipo de normativa? Então, isso tudo já está em desenvolvimento. Trabalhar em rede, né? Sempre quando ninguém faz nada sozinho. Quando a gente trabalha em rede, isso potencializa. A questão do laudo, né? A gente sabe que médicos geneticistas, nós não temos tantos, né, no Brasil. Isso entra também na parte do eixo de formação de recursos humanos, né? Nesse caso, o senhor comentou, não precisaria do laudo, mas é uma necessidade do Brasil em termos de aumentar o número desse profissional a cada 100 mil habitantes, por exemplo. Então, excelente pergunta, são todas elas convergindo com aquilo que, do ponto de vista técnico, a gente precisa aprimorar para alavancar o programa. Muito bom.